sou a professora Ellen Cordeiro, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica com o assunto Fisiologia do Sistema Endócrino. Falaremos sobre os hormônios. Então, os hormônios, como já comentamos na aula anterior, são os mensageiros, os mediadores químicos do sistema endócrino. Essas são substâncias liberadas pelas glândulas ou órgãos endócrinos que vão atuar nos tecidos alvos para que sejam realizadas as suas funções reguladoras ou coordenadoras dos processos fisiológicos. Temos nos organismos cerca de 50 ou 60 hormônios sendo produzidos nos tecidos endócrinos, liberados para a corrente sanguínea e atuando nos seus tecidos alvos, não só de forma endócrina, como nós veremos, mas também por outros mecanismos, parácrinos, autócrinos ou exócrinos. Então, nós temos um número, portanto, muito maior de hormônios do que tecidos endócrinos. Isso porque algumas glândulas são produtoras de um maior número de hormônios do que de um número variado de hormônios. Então, mais de um hormônio. Isso é possível porque nessas glândulas nós temos tipos celulares, grupos celulares diferenciados, específicos para tal. Isso quer dizer que nessas células de tipos diferentes, de grupos diferentes, são contidas enzimas necessárias para esse processo de síntese hormonal, para essa síntese de um determinado hormônio. Como exemplo, podemos citar a glândula adrenal. Na glândula adrenal, nós temos a região do córtex com 3 zonas diferenciadas e nós temos a região da medula da adrenal. No córtex da adrenal, nós temos uma camada mais externa, que é a zona glomerulosa, responsável pela produção da aldosterona. Uma zona intermediária, a fasciculada, responsável pela síntese de glicocorticoides. Uma zona mais interna, a zona reticulosa ou reticulada, responsável pela pequena produção de esteroides gonadais. E ainda a região medular, agora, responsável pela produção de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, veja que cada tipo celular é responsável pela síntese de um diferente tipo hormonal. Isso porque cada tipo celular tem um grupo específico de enzimas necessárias para que ocorra a síntese daquele determinado hormônio. Então, o tipo celular é determinante para a síntese de determinado hormônio em virtude da presença de grupos, de tipos específicos de enzimas nessa célula. Então, apesar dos hormônios eles atuarem nas suas células alvo com funções específicas, nós não podemos isolar essas ações hormonais. Então, um hormônio interfere na ação do outro. Uma glândula, um sistema endócrino, portanto, interferirá em outro. Então, nós não podemos estudar blocado, fisiologicamente falando, por exemplo, o sistema endócrino relacionado com a reprodução e o sistema endócrino relacionado com a tireoide. Eles são circuitos endócrinos que interagem intimamente, assim como todos os outros. Então, apesar de nós estudarmos blocados, e é assim que nós faremos para facilitação didática, nós blocamos esses circuitos no estudo, mas devemos sempre lembrar que eles não estão isolados. Um circuito endócrino, um tipo hormonal, ele vai sempre interagir com outros. Então, vai influenciar na sua atividade. Quanto à regulação hormonal, essa atuação ela dá-se principalmente
de forma endócrina, tanto que é o que estudamos desde a nossa vida pré-graduação, né? Desde o nosso ensino médio. Nós vemos essa ação hormonal de forma endócrina, caindo na corrente sanguínea e alcançando receptores da célula-alvo, mas o sistema endócrino ele não atua somente de forma endócrina. Nós temos também a ação hormonal de forma autócrina, então o próprio tipo celular que o secretou esse hormônio sofrendo a ação do mesmo, como é o caso, por exemplo, da insulina. Ela é secretada nas células beta-pancreáticas e as próprias células beta-pancreáticas sofrem essa regulação pela insulina e outros hormônios. A ação parácrina, que quer dizer que essas células secretoras de determinado hormônio, esse determinado hormônio vai agir nas células vizinhas. Então, por exemplo, o estrógeno produzido nas células da granulosa dos mamíferos. Esse estrógeno ele tanto age de forma autócrina, quanto de forma parácrina, quanto de forma endócrina. Então, ele vai agir de forma autócrina, atuando na própria célula da granulosa, de forma parácrina, atuando na célula vizinha, na célula da teca, e de forma endócrina, atuando, por exemplo, no tecido mamário. Já as atuações exócrinas são, por exemplo, de hormônios como os do trato gastrointestinal. São hormônios que são liberados na luz de um túbulo, por exemplo, o trato digestivo. Então, eles deixam, né, esse interior do organismo. Quanto à classificação hormonal, os hormônios eles podem ser classificados quanto à sua função, embora, como já dito, isso não vai funcionar muito bem, uma vez que os hormônios eles podem ter mais de uma atuação básica. Então, quando classificados quanto à função, essa classificação se dá com a principal função desse hormônio, mas isso não quer dizer que seja a única. Então, como funções de hormônios reguladores de metabolismo energético, né, com essa classificação de função no metabolismo energético, os hormônios são aí contidos são a insulina, o glucagon, o cortisol, a adrenalina, o hormônio da tireoide, o hormônio do crescimento. Então, veja que o hormônio do crescimento, além de estar ligado diretamente ao crescimento, ele também tem uma função metabólica para que a função de crescimento ocorra, de crescimento e diferenciação tecidual, a leptina e a grelina. Como hormônios reguladores do metabolismo mineral, nós temos o hormônio da paratireoide ou paratormônio, que é o PTH, a calcitonina, o calcitriol, a aldosterona, também o PNA, o peptídeo natriurético atrial, está aí envolvido. Reguladores do crescimento, nós temos o hormônio do crescimento, o hormônio da tireoide, a insulina também. Então, veja que, novamente, é um hormônio incluso aí. O hormônio da tireoide, a insulina são hormônios com função metabólica, mas também são hormônios com função de crescimento. O estrógeno, o andrógeno, que além de função reprodutiva, são também hormônios envolvidos com crescimento, com a diferenciação tecidual e os fatores de crescimento. Hormônios da reprodução, a classificação com relação a essa função, nós temos o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, o hormônio luteinizante, o estrógeno, o andrógeno, os andrógenos, os estrógenos, progesterona, prolactina, ocitocina e muitos outros que vamos conversar. Já quanto à estrutura química, e isso é indispensável que nós saibamos. Então, quanto à estrutura química, os hormônios são classificados como peptídeos, aminoácidos e esteroides.
onde no grupo dos peptídeos nós temos os hormônios polipeptídeos e os proteicos. Então, não confundir a categoria de peptídicos com aminoácidos. Então, nós temos 3 categorias: peptídicos, aminoácidos e esteroides. E ainda os eicosanoides, que não são classificados, na maioria das literaturas, como hormônios. Então, nós vamos estudá-los como uma categoria à parte, considerando, portanto, como grupos hormonais quanto à estrutura química, peptídicos, aminoácidos e esteroides. Então, com relação a percentual, os hormônios relacionados a proteínas e também aminoácidos, eles constituem cerca de 85% de todos os hormônios presentes nos organismos animais. Então, a grande maioria dos hormônios são de estrutura proteica, peptídica ou aminoácidos. Enquanto que os hormônios esteroides, aqueles relacionados ao colesterol, eles representam apenas 15% dos hormônios dos organismos animais. Daí a importância de sabermos, né, não só as funções, mas também as estruturas e o que essas estruturas químicas vão determinar na função hormonal. Vejamos. Quanto à solubilidade, esses hormônios, de acordo com a sua estrutura química, são classificados em lipossolúveis e lipoinsolúveis. Mais uma classificação, mais uma, como é que se diz? Característica hormonal de extrema importância para que nós saibamos. Então, os hormônios, eles quanto à estrutura são peptídicos, aminoácidos ou esteroides. E isso vai influenciar diretamente na sua solubilidade, sendo eles classificados em lipossolúveis e lipoinsolúveis. Os lipossolúveis, eles conseguem penetrar a membrana celular. Então, nós, para entendermos isso, precisamos relembrar a estrutura de membrana, que é uma camada lipoproteica, onde nós temos uma dupla camada lipídica que atrai estruturas lipossolúveis. Por isso, os hormônios lipossolúveis, eles têm uma ação intracelular. Eles são atraídos para o interior da célula. Então, consequentemente, os receptores hormonais para esse tipo de hormônio, ele é intracelular. A exceção para essa ação intracelular são as prostaglandinas, que já vamos estudá-las em separado por elas serem um eicosanoide. Nós não vamos classificá-las como hormônios, mas elas também têm uma estrutura lipídica, mas apesar disso, os receptores, em sua maioria, são de membrana. Mas os hormônios lipossolúveis em si, eles têm, portanto, receptores intracelulares. Por sua vez, os lipoinsolúveis, eles não conseguem adentrar a membrana plasmática. Em virtude disso, a ação é extracelular. Então, os receptores para esse tipo de hormônio, eles são extracelulares, eles ficam a nível de membrana celular. Lembrando que receptores nada mais são do que proteínas. Os hormônios esteroides são todos eles oriundos do colesterol, um lipídio, e, portanto, todos eles são lipossolúveis. Então, veja que todo hormônio esteroide, por ter uma estrutura lipídica, ele tem uma atuação dentro da célula. São lipofílicos, são lipossolúveis, eles têm afinidade por lipídios, eles são solúveis em lipídios. E todos eles oriundos do colesterol. A exceção, né, do calcitriol, que se origina da vitamina D, como nós vamos estudar posteriormente. Então,
Todo hormônio esteroide, como já dito, se origina do colesterol. Nós podemos ver através da imagem que nós temos como hormônios esteroides a progesterona, os andrógenos, como a testosterona, o estradiol, os glicocorticoides, como o cortisol, e os mineralocorticoides, como a aldosterona. Então, como é possível essa produção de diferentes hormônios a partir de um mesmo constituinte? Então, nós precisamos lembrar daquela primeira fala sobre os tipos celulares e as enzimas dele presentes. Então, são os tipos enzimáticos presentes em cada tipo celular que vai determinar se o hormônio produzido vai ser a progesterona ou se essa progesterona vai ser ainda quebrada, diferenciada até testosterona, até estrógeno e assim por diante. Então, quando o colesterol ele sofre ação enzimática, primeiramente ele é processado em pregnenolona pelas hidroxilases. Quando essa progesterona, quando a pregnenolona sofre outra quebra, são várias hidroxilases aí presentes, em progesterona, essa progesterona ela pode ser convertida em testosterona pela 17-alfa-hidroxilase, que por sua vez pode ser ainda convertida a dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase ou em estrógeno pelas aromatases. Além disso, essa pregnenolona, também por ação de enzimas específicas, pode ser convertida em glicocorticoides ou em mineralocorticoides. Então, verifique que, a depender do tipo celular, nós teremos grupos diferenciados de enzimas que possibilitarão, a partir do colesterol, originar diferentes tipos hormonais. Então, entre esses tipos hormonais produzidos a partir do colesterol, eles são classificados como hormônios adrenocorticais e hormônios sexuais. Os hormônios adrenocorticais são os hormônios principais do córtex da adrenal, das suprarrenais. E esses são os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Glicocorticoides, nós temos aí a aldosterona, mineralocorticoides, o cortisol, como principal representante. Os hormônios sexuais são aqueles que têm sua maior produção nas gônadas, nos testículos, nos ovários. E são, portanto, a progesterona, os andrógenos e os estrógenos. Apesar da síntese principal desses hormônios serem nas adrenais e nas gônadas, nós temos pequena produção em outros tecidos. Então, no caso dos esteroides gonadais, por exemplo, esses são produzidos também em pequena quantidade, além das gônadas, que são os principais produtores. Nós temos uma pequena produção nas adrenais e também os tecidos adiposos, o fígado e o músculo, ele consegue ter uma pequena síntese desses esteroides. Então, como já falado, aqui só mostrando a cascata de síntese com as enzimas. As diferentes enzimas presentes em cada etapa dessa conversão, desde colesterol até os diferentes tipos hormonais possíveis. Então, podemos ver que existem diferentes tipos enzimáticos, possibilitando essa cascata de transformação de síntese hormonal, que é unidirecional. Então, se o colesterol ele virou progesterona, a progesterona não volta a colesterol. Se a progesterona virou, foi convertida em testosterona, essa testosterona não volta a progesterona. É unidirecional essa conversão. E depende de enzimas específicas. No caso dos hormônios esteroides, uma importante característica é que, após a sua síntese no tipo celular específico, esse hormônio não é armazenado. Ou seja, ele não é mantido na célula que o sintetizou. Ele imediatamente é liberado desta célula em direção à corrente sanguínea, visto que ele tem
a característica lipossolúvel, lipofílica, ele atravessa livremente a parede celular, a membrana plasmática. Então, ele vai se difundir para fora dessa célula assim que ele é sintetizado, não sendo armazenado. Já os hormônios proteicos peptídicos, cuidado, nós não estamos falando ainda dos aminoácidos. Então, os hormônios da categoria peptídicos, né, que são os proteicos e os polipeptídicos, eles são hidrofílicos, eles são hidrossolúveis. Sua síntese ela ocorre por um processo de transcrição gênica. Então, sempre aí, para a síntese do hormônio proteico ou polipeptídico, nós temos uma origem na expressão de um gene. Nós precisamos ter a expressão gênica, a transcrição, a tradução, a síntese de uma proteína e a sua fragmentação para dar origem ao hormônio específico. Também dependendo dessa alteração estrutural de enzimas específicas. Como são hormônios que não têm solubilidade em lipídios, eles são armazenados dentro da célula em vesículas oriundas do complexo de Golgi e a sua liberação depende do processo ativo, que é o processo de exocitose. Alguns hormônios proteicos, peptídicos que podemos citar são o GH e a insulina como hormônio proteico, e hormônios peptídicos, a grande maioria, os polipeptídeos, que são citocina, DH, né? Todos os hormônios hipotalâmicos, são vários os hormônios peptídicos. Quanto aos hormônios relacionados aos aminoácidos, nós temos duas categorias. Uma de hormônios que têm características de hormônios lipossolúveis, que são o T3 e T4. Apesar de ter uma estrutura de aminoácidos, eles são lipossolúveis. E o restante com característica insolúvel, ou seja, hidrossolúvel. São a norepinefrina, a epinefrina, a serotonina, a melatonina. Então, todos esses são lipoinsolúveis, com característica de hormônios peptídicos, enquanto que T3 e T4 tem característica de hormônio esteroide, apesar de todos eles serem aminoácidos. Então, o T3 e T4 a triotironina e a tiroxina, eles são oriundos de aminoácido tirosina, assim como a norepinefrina e a epinefrina, e a serotonina e melatonina são oriundas do triptofano. Então, o T3 e T4, sintetizado nas células foliculares da tireoide, a partir do iodo e do aminoácido tirosina, onde a tirosina vira uma proteína chamada tireoglobulina, que é iodada na região do coloide. E após o seu ingresso na célula, através de um processo de endocitose, um processo ativo, ocorre a lise dessa estrutura por lisossomos, liberando T3 e T4. A partir do momento em que esse T3 e T4 é livre, né, liberado da estrutura da tireoglobulina pelas enzimas lisossômicas, como ele tem característica lipossolúvel, ele se difunde imediatamente para o meio extracelular. A epinefrina e a norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, também tem a origem aminoácida, que é a tirosina, e daí, através de ação enzimática, essa tirosina é transformada em dopamina e, finalmente, em noradrenalina e adrenalina. Então, a adrenalina ela é o resultado da ação desta enzima sobre a noradrenalina. É uma conversão. E a serotonina e melatonina, elas são oriundas do triptofano, sendo a serotonina um precursor da melatonina, assim como a noradrenalina é para a
adrenalina. Então, quanto à antigenicidade, a estrutura química ela vai ser determinante. Por quê? A depender do tamanho do hormônio e da complexidade desse hormônio, ele vai ser mais ou menos antigênico. Se uma estrutura ela é muito grande em relação à outra, com a mesma complexidade, obviamente a estrutura com grande tamanho vai ser mais antigênica. Em contrapartida, se uma estrutura é grande, mas a complexidade é baixa em relação à outra pequena e altamente complexa, nós teremos a mais complexa com maior antigenicidade. É importante saber disto em virtude da problemática que pode ser causada ao animal. Então, nós podemos, inclusive, desencadear problemas como um choque anafilático nesse indivíduo se nós administrarmos um hormônio que nele é menos complexo o próprio, né, em relação ao que nós administramos, porque inclusive nós vamos ver que as estruturas de hormônios proteicos elas variam bastante entre as espécies. Outra característica importante é a via de administração do hormônio conforme a estrutura química. Então, de acordo com a característica de solubilidade com a estrutura química desse hormônio. Então, se um hormônio ele é peptídico, esse hormônio não pode ser administrado por via oral, ele tem que ser administrado por via injetável, a não ser que seja um hormônio modificado quimicamente e que permita essa administração. Mas os hormônios proteicos da categoria peptídica, eles não têm essa possibilidade de administração oral, uma vez que, pensando que é uma estrutura proteica ou peptídica, nós precisamos lembrar que esses hormônios eles não vão ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, uma vez que são estruturas grandes. Então, para que uma proteína, para que um peptídeo seja absorvido, ele precisa ser quebrado em aminoácidos ou, no máximo, junções ser quebrados em aminoácidos. Eles são absorvidos como aminoácidos. Fora isso, e para que isso aconteça, essa absorção das proteínas dos peptídeos, no trato gastrointestinal nós temos enzimas peptídicas, enzimas proteicas, que vão justamente realizar essa quebra. Então, se administrado um hormônio do grupo dos peptídeos por via oral, ele será degradado e não terá, portanto, a sua função. Já os hormônios esteroides, o T3 e T4, eles não sofrem essa degradação e, inclusive, eles têm uma absorção muito rápida porque, como nós já falamos, eles têm uma lipossolubilidade. Então, eles vão atravessar facilmente as membranas plasmáticas das células do trato gastrointestinal e adentrar, assim, o organismo desse indivíduo. Portanto, a via de administração deles pode, sim, ser por via oral, embora também possa ser realizada por vias através de injeções intravenosas, intramuscular, enfim, de acordo com a sua recomendação. Também a importância desse conhecimento da estrutura química do hormônio está relacionada à sua estabilidade. Então, os hormônios da categoria dos peptídeos, né, os proteicos, os polipeptídicos, eles são, justamente por serem estruturas de proteínas, estruturas de peptídeos, extremamente sensíveis às variações de temperatura, às radiações, em virtude dessa estrutura, dessas ligações que os compõem ser relativamente instáveis. Já os hormônios esteroides, o T3 e o T4, não. Eles são hormônios estáveis, tanto que, se nós formos na farmácia, nós vamos ver que o T3, o T4, os esteroides, eles ficam na prateleira, enquanto os hormônios das categorias peptídicas, eles ficam na geladeira.
Também outra variação que se tem em relação à estrutura química é que nos hormônios peptídicos nós temos uma grande variação entre as espécies. Então, dessa forma, não podem ser simplesmente administrados de uma espécie para outra. Nós precisamos ver a compatibilidade entre hormônios de diferentes espécies para que se faça uso. É o caso, por exemplo, da insulina suína. Se utilizava essa insulina suína em humanos porque se tinha essa compatibilidade. A variação era muito pequena e não se tinha uma antigenicidade deletéria sendo observada. E mesmo dentro do próprio indivíduo, isso pode variar, essa estrutura hormonal dos grupos peptídicos, dependendo da idade, do estado de saúde do animal. Por exemplo, já os hormônios esteroides não existe essa variação entre espécies ou dentro da espécie. Eles são as mesmas estruturas. Também com relação às propriedades químicas e a sua solubilidade, o transporte dos hormônios é diferente na corrente sanguínea. Então, se um hormônio é proteico, peptídico ou aminoácido com característica de hormônios do grupo peptídico, eles são hormônios hidrossolúveis. Consequentemente, são hormônios carregados livremente na corrente sanguínea, já que o sangue é um meio hídrico. Por sua vez, os hormônios esteroides e o T3 e T4 não conseguem ser carregados livremente na corrente sanguínea, porque eles são hormônios lipossolúveis. Eles não têm solubilidade no meio hídrico, que é o sangue. Dessa forma, a maior parte dos hormônios é carreado junto com proteínas transportadoras, como a albumina, por exemplo. A fração livre vai ser uma pequena fração que vai ser justamente a fração dos hormônios esteroides que adentram as células-alvo, já que seus receptores são intracelulares. Essa fração livre sempre precisa estar presente e aqueles hormônios, de acordo com a redução da concentração dessa fração livre, os hormônios que estão ligados às proteínas, eles vão se dissociando próximo às células-alvo e esse hormônio liberado, portanto, ele vai conseguir adentrar as células onde deve atuar, encontrando assim com seus receptores e executando o seu papel na célula-alvo. Essa dissociação, essa fração livre é necessária justamente porque a proteína é uma estrutura grande, ela não consegue entrar na célula, como por exemplo a albumina, uma proteína de grande calibre. Dessa forma, o esteroide ele precisa ser livre. Esse hormônio lipossolúvel ele precisa estar livre para adentrar na célula-alvo e efetuar sua ação. Novamente, lembrando, todas as imagens utilizadas nessa videoaula, elas foram obtidas no Google Imagem e o uso dessa videoaula é exclusivamente a sua observação na sala de aula AVA, não sendo permitido o seu compartilhamento, que seja baixado de nenhuma forma, uma vez que tais imagens possuem direitos autorais. Dessa forma, a partir do momento em que estão informados a não permissão para que seja baixada ou compartilhada essa aula, fica sob a responsabilidade daquele que o fizer a questão dos direitos autorais. Bons estudos e até a próxima!